começa a analisar, a doutrina espírita, o arcabouço doutrinário que o Espiritismo possui, tem todas as informações que nós precisamos. Agora, a abordagem do conteúdo de hoje vai estar no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Então, são textos, são conteúdos que vão estar nestas obras. O primeiro momento para a nossa análise é a faculdade dos espíritos, que eles podem ver o que fazemos. Então, quando a gente começa a entender que os espíritos vê tudo o que nós fazemos, né, que muitas vezes eles nos dirigem, né, nos inspiram o tempo todo, começamos a perceber que nada fica escondido dos espíritos. Por mais que a gente ache que está fazendo alguma coisa escondida. A gente pode até esconder de um encarnado, mas não vamos ter a mesma opção ou a mesma facilidade para esconder de um desencarnado. Então, os espíritos sempre vão estar nos observando. Conhecer e influenciar os nossos pensamentos e atos, né? Então, os espíritos têm essa capacidade de conhecer nossos pensamentos e nos influenciar o tempo todo. Agora, o ponto principal é como é que a gente consegue distinguir uma coisa da outra, né? Então, como distinguir esses pensamentos? Se os nossos pensamentos são nossos mesmo ou são dos espíritos que nos influenciam? São nossos pensamentos ou são dos espíritos? Geralmente, os nossos pensamentos vêm primeiro. Então, quando acontece de vir alguma coisa em nossa mente, uma intuição, um pensamento, uma atitude que a gente deseja fazer, geralmente esses primeiros são nossos. Por quê? Porque a natureza que está mais próxima da gente nos perceber é a nossa própria natureza. Então, nesse primeiro momento, a gente tem a intuição. Agora, isso sempre vai depender do grau de evolução de cada um. Então, se eu tenho atitudes vulgares, pensamentos vulgares, a minha ação num comportamento desajustado, a tendência é manter um certo padrão de pensamentos voltado sempre para esse cadinho em termos de ações ou comportamentos que eu já estou, de uma certa forma, viciados tê-los. Se eu já sou uma pessoa que já procuro agir no bem, com pensamentos voltados para o bem, palavras mais equilibradas, né, atitudes mais equilibradas, a tendência é que quando surge algo em nós, nos nossos corações, nós vamos colocar aquilo melhor, de uma certa forma, que nós precisamos. Sempre lembrando o seguinte, nós somos filhos de Deus. A nossa origem é divina. Essa distração, ou esse distanciamento das leis divinas é algo que nós fazemos por ignorância, no primeiro momento, e depois nós fazemos isso até, às vezes, intencionalmente por prazer. Então a gente passa a ter prazer em agir daquela forma. Só que esse prazer, muitas vezes desajustado, desequilibrado, na atitude contrária ao bem, ele tem um limite. E o limite vai estar justamente porque as leis divinas, que nos impulsionam sempre para o bem e para o amor e o equilíbrio, faz que a gente vá reconhecendo aos poucos que aquelas atitudes não são muito saudáveis para nós. E começa a trazer prejuízo a cada momento, a cada instante das nossas vidas. Somado a isso, vamos ter o quê? As influências espirituais que nós atraímos espíritos de uma certa forma pelas nossas atitudes. Então, os que são sugeridos são impressão de que alguém nos fala. Então, qual é a qualidade desses pensamentos? Compete-vos a discernir. Eu achei essa resposta dos espíritos muito interessante. Por que a gente fica assim, eu queria saber qual é esse pensamento é meu, se não é pensamento não é meu, será que é do meu anjo de guarda, será que é de obsessor, né? E os espíritos colocam justamente isso, compete-vos discernir. Ou seja, está na nossa mão fazer esse trabalho de análise. Pontos que nós podemos considerar. Primeiro deles é que os bons espíritos nunca nos sugerem nada contrário às leis divinas. Se eu tiver isso bem claro, na medida que eu sinto uma influência ou que eu não percebo que seja pensamentos gerados por mim mesmo, e eu percebo que esses pensamentos estão me conduzindo para evitar uma discussão, evitar um bate-boca ou uma agressividade, evitar uma atitude contrária ao bem, geralmente é sugerido por um bom espírito. Agora, quando esses pensamentos nos faz aumentar a raiva, desequilíbrio, responder mal,
a gente pode perceber que essas influências não partem de um bom espírito. Porque os bons espíritos sempre vão nos influenciar para o bem. Dentro desse grau de influência, Allan Kardec, ele percebe que tem uma realidade que começa a acontecer conosco, que são as obsessões. As obsessões, elas vão ter um grau de intensidade. E ele, ao estudar isso, verificando as comunicações apresentadas pelos espíritos, ele percebeu que os espíritos de uma classe inferior, eles são capazes de produzir essas interferências em nossos comportamentos, através dessa intensidade do processo de influência espiritual. E essas influências espirituais, lembrando sempre, ela guarda um direcionamento direto com a maneira como eu penso. Ou seja, da maneira como eu ajo, da maneira que eu nutro os valores morais da minha existência. Por exemplo, nós temos aí sinais de obsessão no médium. Aquele que está mais disposto ou mais na linha de frente do trabalho na casa espírita, ou aquele mesmo que se dedica a uma ação qualquer, numa reunião mediúnica, ou até mesmo no trabalho de um passe, no trabalho do atendimento fraterno, na casa espírita, ele fica sujeito a essas influências. Porque na medida que eu estou ajudando alguém, naturalmente eu faço o bem por alguma pessoa, é natural que eu sinta ou receba daqueles que não desejam que aquela pessoa seja ajudada, as influências para evitar que ele possa sair daquela situação. Lá na nossa casa espírita, no Amor e Humildade do Apóstolo, nós começamos a fazer um trabalho com os homens de rua, com as pessoas carentes, mas algumas pessoas que moravam ou moram na rua. E essas pessoas começaram a frequentar a nossa casa. Criamos uma reunião específica para o trabalho de palestra e passe, e eles começam a vir. Deixam lá a bebida lá fora, né, que a gente pede para não entrar com a bebida, e eles entram na nossa casa. E quando eles começam a entrar, muitos deles mudam o pensamento, o comportamento, muitos reveram atitudes, alguns conversam conosco e falam que estão na rua porque brigou com a família, tem dificuldades, né, de relacionamento, outros estão na rua e não tem outra solução, utilizam o álcool, as drogas e tudo mais, mas a gente percebe que existe também uma influência espiritual. Essa influência espiritual, inclusive, é muito tenaz, muito perspicaz no sentido de fazer que ele sofra, aquelas pessoas sofram, sejam rejeitados da sociedade, que aquelas pessoas não tenham realmente nenhuma solução e elas acabam se revoltando ou utilizando drogas e muitas delas acabam desencarnando pelas ruas. Mas quando a gente começa a fazer uma ação de ajuda, seja uma saída para ir lá levar uma bolsa, um alimento, seja para quando eles vão na casa espírita e a gente senta, bate papo, conversa, troca um sapato, troca uma roupa que está suja, velha ou molhada. Quando começa a se fazer algo no bem, aquelas almas que acompanham esses espíritos, elas começam a achar ou começam, de uma certa forma, a desejar que a gente não faça aquele trabalho. E vai tentar atrapalhar o trabalho. E muitas das vezes, às vezes a gente estava lá, é um número muito grande de pessoas que vão nesse trabalho, e às vezes tem um trabalhador lá que fica meio nervoso. Aí fica nervoso, eu falo, calma, olha, faz a prece, se liga, porque justamente naquele momento que ele está ficando nervoso, às vezes é um espírito que está influenciando. Ele já tem uma tendência para ficar nervoso, aumenta mais ainda. Aí ele já responde meio áspero, porque são pessoas que às vezes não têm uns hábitos muito saudáveis, ou perderam esses hábitos, melhor dizendo, por viver na rua. Então vão no banheiro, às vezes não limpam as coisas direito, aí o pessoal fica meio nervoso. Eu falei, calma, porque a gente precisa agora ajudar essas almas para quê? Para que elas se sintam protegidas, amadas. Olha o que acontece. Quando a gente não ajuda, não faz nada, a sociedade não faz nada, esses espíritos, essas pessoas, quando desencarnam, elas ficam na psicosfera da sociedade, da cidade, influenciando outras pessoas. Então, por isso que muitas vezes esses espíritos saem do corpo revoltados com a sociedade. Porque eles muitas das vezes não encontram a solução ou a ajuda que eles precisam. Chega numa loja, é rejeitado. Seja numa casa, é rejeitado. Bate num carro, num sinal, as pessoas não dão atenção. Às vezes não precisa nem dar dinheiro. A gente, quando para por aí, né, algumas vezes, encontram alguns deles, para no sinal, a gente abre o vidro do carro,
E aí eles nos reconhecem, alguns deles nos reconhecem, porque a gente às vezes faz palestra para eles, e alguns falam sempre, meu pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E a gente aí fica conversando um pouco, e às vezes nem dinheiro eles querem, mas querem alguém para falar, para conversar. Mas veja bem, quando a gente começa a fazer esse bem, naturalmente aqueles que não desejam que eles sejam ajudados, começam de uma certa forma a influenciar. Não se está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. E é o que acontece geralmente quando a gente está no trabalho na casa espírita, principalmente os médios, né? Sente que aconteceu algo que leva àquela situação. Divaldo Franco narra uma situação muito interessante, que tinha duas companheiras trabalhadoras lá da Mansão do Caminho, e como isso está sendo transmitido lá, né? Bom lembrar, né? Ele conta que numa dessas palestras, ele conta esse caso muito interessante, que duas companheiras estavam discutindo, batendo boca, e ele percebeu, quando ele chegou, que elas estavam sendo joguete de um espírito obsessor, um espírito brincalhão. O espírito ia no ouvido de uma, fala isso para ela. Ela falava. Ele ia no ouvido da outra, responde isso. Ela respondia. E aí o Divaldo, quando se aproxima, o espírito vê, né, que o Divaldo tem a mediunidade da vidência, o espírito percebeu que foi visto por Divaldo, virou para o Divaldo, fica quieto, estou me divertindo a beça. E continuou influenciando. Aí o Divaldo virou para as duas e disse o seguinte, olha, vocês estão sendo joguete de um espírito brincalhão. Naquele momento, elas começaram a raciocinar, vejam como é que o processo obsessivo pode ser, de uma certa forma, bloqueado. Elas começaram a raciocinar no que estavam dizendo uma para a outra, porque até então elas não estavam percebendo o que estavam falando, ou não estavam se deixando perceber, ou não queria perceber. Naquele instante, elas pararam e começaram a raciocinar. O espírito tentou influenciar uma, não conseguiu. Tentou influenciar a outra, não conseguiu. Virou para Divaldo e falou assim, não quero brincar mais não. Foi embora. Então veja que o processo obsessivo, simples, ele é sutil. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode debelar, a gente pode evitar, a gente pode agir de forma diferente. Então, às vezes, quando acontece isso no lar, uma pequena discussãozinha, por motivo, às vezes, tolo, por uma coisa que foi colocada fora do lugar, e a gente vai aumentando, e vai reclamando, vai aumentando, coisa que a gente poderia assim, não botou no lugar? Eu boto para você. Pronto, acabou. Já resolveria. Mas quando a coisa vai aumentando, daqui a pouco, o grau dessa dificuldade ou desse desequilíbrio acaba partindo para discussões maiores. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar, que é uma característica geral. E na fascinação, ela já vai ter um grau um pouquinho maior de intensidade, principalmente na mente daquele que está sendo influenciado. Principalmente porque o médium, ele entra no campo de uma ilusão. Então, ele fica imaginando coisas. E o espírito faz que ele veja coisas. É uma ilusão que os espíritos, né, por ação do espírito, sobre o pensamento do médium. Principalmente aquele que trabalha com psicografia, com psicofonia, com atendimento às pessoas, começam a achar. Porque assim, gente, quando a gente está se dedicando à causa do bem, a grande maioria das vezes, e ainda na Terra, nós não estamos fazendo o bem ou uma ação de ajudar as pessoas quando a gente abre uma casa espírita, quando a gente se coloca numa posição de ajudar, não importa em que situação, na palestra, seja o que for, nós não estamos fazendo isso porque a gente já adquiriu o grau do merecimento. Não é porque a gente já tem todas as qualidades para poder fazer aquela tarefa e falar em nome de Jesus. É o contrário. Nós estamos falando em nome de Jesus. Nós estamos fazendo uma tarefa. Nós estamos fazendo uma ação no bem para ajudar as pessoas, porque pela misericórdia divina. É o contrário, a gente não tem merecimento. A gente não está nesse grau ainda de conquista. E por que isso existe? Porque nesse espaço de tempo dos erros, das dificuldades, que eu já, de uma certa forma, agi contrário às leis de Deus em outras existências, eu passo a ter, numa existência seguinte, a oportunidade de fazer o bem para poder ajudar aqueles que, de uma certa forma, eu prejudiquei e, ao mesmo tempo, começa a me ajustar a minha caminhada nesta terra. Tem um caso do Peixotinho, que é muito interessante, que ele era um médium de materialização, principalmente materializava remédios. Ele, certa feita, as pessoas escreviam para ele, dizendo que ele queria visitá-lo, e muitas das vezes ele dizia que não.
Principalmente porque a produção dos remédios que ele produzia era remédio para pessoas que tinham asma. Mas ele tinha asma. Então ele dava medicação, as pessoas se curavam, mas ele não se curava, a própria asma dele. E passou anos. Aí, um belo dia, ele estava com uma úlcera, né? E foi no médico. E o médico disse para ele tinha, inclusive, dificuldade para falar por causa da asma e tudo mais. E aí aí o médico disse para ele, olha, você tem que tomar uma medicação. Só que essa medicação é uma morte para a tua asma. E ele virou para o médico, doutor, e ficou bom da asma. E aí o médico passou a medicação, tomou todo o remédio. Aí, quando ele já estava um pouco melhor, voltou no médico. O médico fez os exames. Ele, aí, doutor, como é que estão os meus exames? Não, estou vendo aqui, a úlcera já foi debelada. Doutor, que coisa boa. E voltou a asma de novo. E aí, nesse período, depois de toda a orientação, ele foi informado pelos espíritos por que ele tinha asma. Numa vida anterior, na época, principalmente das guerras, dos mouros, o prazer dele, quando ele aprendia um dos seus inimigos, era colocar os inimigos vivos em couro de animais costurados, molhados, e depois ele colocava para secar no sol, e os inimigos morriam asfixiados. Porque eles acabavam perdendo a capacidade de respirar, porque eles estavam presos dentro daquela estrutura. E aí, o que acontece? Quando ele lesava o outro, ele lesava o seu próprio perispírito. Ele trouxe dificuldade para si. Numa outra existência, veio a mediunidade, agia na prática do bem, mas aquela asfixia que ele fez aos outros no passado, continuava nele. E ele sofria por aquilo ali. Vejo que a grande maioria de nós, que somos médios, que temos um trabalho muito grande, nós não estamos aí por privilégio, estamos por necessidade para o nosso aprendizado. Por isso que quando o médium, a ilusão, ela começa a penetrar nos nossos corações, é porque nós estamos achando que nós fomos escolhidos. E não tem ninguém escolhido na Terra. Muitas de nós somos necessitados em processo de evolução. Por isso que isso já diminui um pouquinho, já diminui e nos coloca um pouco mais humilde, no sentido de perceber que a tarefa pode ser pequena ou grande, médios com pequenas atividades ou grandes médios de cura, todos eles têm uma responsabilidade, porque, na realidade, não é à toa que tem aquela mediunidade. Característica. As consequências são muito mais graves, paralisa o raciocínio do médium, porque ele começa a ser, vamos dizer assim, orientado somente por aquele espírito. E começa a trazer dificuldade para aquela ação. O espírito lhe inspira confiança cega, pode aceitar as doutrinas mais estranhas. E é o que nós, às vezes, encontramos em algumas práticas. Algumas práticas religiosas, é tão interessante que a gente, às vezes, assiste e a gente começa a verificar. Os indivíduos, às vezes, dentro daquele grupo religioso, e aí não vamos citar nome, mas ele começa a ter um público que o assiste, ele começa a ter um público que segue aquele pensamento, e ele vai lá inventando. Não, hoje vocês vão conseguir o poder através disso. Aí inventam. E o povo acredita. E aí, daqui a pouco, inventa uma outra coisa. Um outro lá inventa um outro nome. E é tão interessante que cada situação estão inventando cada vez mais coisa. Assistimos, uma certa feita, uma reportagem onde pessoas iam para uma determinada região, uma praia imensa, construíam tótems de madeira, e o processo todo era construído durante uma semana, e no final tacava fogo naquilo tudo. Acreditavam-se, naquela prática, que ao fazer isso, você estava botando todas as tuas mazelas, teus problemas naquele objeto que tu criou, e depois tu tacava fogo e tu estava livre. Então, isso são crenças. Essas crenças limitantes, e muitas vezes os indivíduos se utilizam disso, porque eles são capazes de influenciar. Ao influenciar, muitas das vezes, criam métodos os mais absurdos possíveis. Então, são essas doutrinas estranhas que começam a surgir. E é interessante que vocês poderiam assim, mas Sidney, mas por que então acontece isso? A evolução do planeta, a evolução dos seres na Terra, quando a gente estuda principalmente sobre a transformação do mundo, e há pouco tempo agora, numa Semana Espírita aqui na Palhoça, nós falamos sobre o fim do mundo, o ponto principal é a discussão das ideias. São os pensamentos, as ideias que estão surgindo na humanidade,
que elas estão sendo depuradas. É um que pensa de um jeito, é outro que tem essa ideologia, é outro que tem aquele pensamento, aquela atitude. Isso tudo é um processo, é um grande caldeirão de transformação da humanidade. Por que funciona assim? Porque as novas gerações, ao chegarem, ou seja, os novos espíritos que começam a reencarnar, vão começar a trazer depurações dessas ações comportamentais, dessas ideias estranhas, desses comportamentos estranhos, desses comportamentos contrários ao bem-estar de todos, aonde alguns indivíduos colocam como prioridade as suas defecções, as suas realidades. Então, vejam, as ideias fazem parte... Foi só o vento. As ideias fazem parte justamente de um momento da nossa evolução. Pode notar. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro acha que deve ser assim, o outro acha que deve ser assado. Se você posta uma coisa, alguém comenta aquela coisa que você falou, aí o outro já tem uma outra visão daquele detalhe. Isso faz parte. O único detalhe que a gente não deve é tentar entrar nessa rede de tentar botar nossas ideias, porque daqui a pouco a gente até se desarmoniza por causa disso. Mas isso faz parte desse caminho. Por isso que essas questões estranhas, elas vão surgir agora. Só que tem um detalhe. Quando elas começam a surgir, como é que eu vou conseguir depurá-las? Eu tenho que ver aquilo que não prejudica o próximo, não prejudica as leis divinas, não está contrário às leis divinas, e não prejudica a si mesmo. É a técnica aplicada por Jesus. Ver se esse bem é bom para o outro, bom para mim, e bom para aqueles que, em relação às leis divinas. E aí eu vou evitando. Mas quais pessoas que estão sujeitas a esse tipo, né, de influência? Olha só, a gente pode achar, mas aqueles que não sabem, aqueles que não conhecem, as pessoas simples, ignorantes, sim, elas podem ser sujeitas a isso. Aceitam qualquer proposta, porque elas não têm, às vezes, o conhecimento. Mas também pode os instruídos, os mais inteligentes. Porque não é o fato da pessoa ter uma instrução ou ter inteligência que elas vão poder discernir do que é certo do que é errado. Às vezes, a inteligência desenvolvida em cima de uma teoria, ou de uma prática, ou de uma ideologia, leva o indivíduo a achar que aquilo ali é a coisa melhor do mundo para se viver. Porque ele ainda aceita aquele tipo de valores. Agora, há uma diferença que quando ele escolhe os valores morais e imorredores da existência da alma, aí ele muda a visão dele. Então, vejo que esse crescimento da humanidade faz parte disso. Então, vejam, na obsessão que começa a acontecer, que essa obsessão de fascinação, leva os indivíduos a ter essas estruturas. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando trata ali sobre sonambulismo, ele vai falar que muitas vezes os espíritos, na hora do sono, nós saímos do corpo e vamos em regiões no plano espiritual inferiores e bebemos doutrinas estranhas. Retornamos para o corpo, voltamos no nosso estado de vigília e vemos encharcado com esses pensamentos. E muitas vezes nós, às vezes, queremos duplicar essas ideias que nós tivemos nas furnas do plano espiritual inferior. E aí, muitas das vezes, surgem as obras mais estranhas possíveis. Vejo que esse grau de fascinação, ele é difícil, porque, de uma forma geral, a gente não consegue mostrar para a pessoa que ela está nesse grau, ela não aceita. A mudança desse comportamento é muito difícil, porque ela simplesmente acredita que ela está certa, principalmente se ela tem um pouquinho mais de conhecimento. Bom, aí entramos num grau um pouco mais difícil, que é a obsessão, que além da fascinação, da obsessão simples, fascinação, nós estamos aí no grau da subjugação. A subjugação já vai ser um envolvimento mais grave no comportamento da criatura. É um envolvimento que paralisa a vontade. Qual é a característica da subjugação? Pode levar aos mais ridículos atos. Quem a sofre age contra a sua própria vontade. Tem um caso narrado pelo codificador, no Livro dos Médiuns, de um jovem que era constrangido por um espírito que queria fazer ele ter comportamentos ridículos. E ele estava andando, simplesmente, quando tinha uma moça que se aproximava, o espírito fazia ele ajoelhar e pedia a moça em casamento. E ela se assustava, daqui a pouco ele via o ridículo que ele passava. Ou seja, ele não conseguia dominar a sua vontade. O espírito o constrangia a agir contra a própria vontade. Então, esse grau é um grau muito,
maior de envolvimento fluídico, chega a graus de patológicos muito graves. Na subjugação moral, as atitudes são absurdas e comprometedoras. Então, o indivíduo começa a ter palavras, ideias, pensamentos, atitudes, e às vezes atitudes no meio das pessoas, pode ser no shopping, em qualquer lugar. Então, a gente vê assim, a pessoa tendo aquele comportamento e nem sente nada, como se fosse um momento de constrangimento. Ela age porque o espírito deseja que ela tenha essas dificuldades. Na subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais. Então, envolve até as características físicas da pessoa. Faz as pessoas até ter doenças, que muitas das vezes são doenças, simulacros, produzidos pelos espíritos inferiores. E o paciente está sempre sob o jugo desses espíritos. Dentro desse grau da subjugação, muitas das vezes nós temos, ou ouvimos falar, sobre a possessão. A possessão, na realidade, ela não existe num grau maior. Por quê? Porque quando a gente fala de possessão, a gente acredita que um espírito possuiu o corpo do outro e, a partir dali, aquele corpo, aquele espírito que era dono daquele corpo, não está mais ali. Esse processo não ocorre. Por quê? Quando nós reencarnamos, nós nos ligamos ao corpo físico. E o único momento que nós deixaremos o corpo físico é na morte. Não existe outra hipótese. Agora, eu posso ser influenciado a tal ponto que eu perca totalmente a minha vontade, que é o caso da possessão. É o mais alto grau da subjugação. Geralmente, a pessoa que está no processo da possessão, ela entra num grau de tanta dificuldade, e aí nós temos aí alguns casos, né, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, dos indivíduos que, além de usar drogas, eles estavam desequilibrados e começaram a querer matar as pessoas que estavam em volta, agredir. E começam a agredir. Isso acontece muito nesses bolsões de dor, de sofrimento, mas acontece, às vezes, nos ambientes dos lares, os indivíduos entram num grau de uma dificuldade maior e a internação, às vezes, é o grau ou é a melhor situação, né? A possessão, nós temos aí, não significa a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, mas é uma dominação tal em que o espírito não consegue se livrar de uma forma muito fácil. Significa que o encarnado pode ficar obsidiado ao ponto de ter a sua vontade totalmente paralisada. E qual é a causa da possessão? Está ali, ó, algumas causas aqui, dos nossos vícios. O espírito obsessor identifica com os defeitos do encarnado. Então, começa um defeito ali, vai aumentando aos poucos, né? E a dominação nunca se efetua no consentimento do encarnado. E esse processo, então, obsessivo da possessão começa a entrar no grau maior. É a crença em seres criados para o mal, que é outro erro que, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós começamos a perceber. Não existe espíritos criados para o mal. Embora a gente ouça isso em outras crenças, né? A gente ouve muito falar disso, mas isso é uma questão do conhecimento que, de uma forma geral, nós aprendemos das crenças. É uma educação judaico-cristã, que naquela crença de seres que foram criados para o mal, como o diabo, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai estudar e vai entender o seguinte: todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Todos são filhos de Deus. Deus não criou ninguém para o mal. Se a alma escolhe um caminho desajustado perante as leis divinas, ela, ao escolher isso, esse caminho, que é uma escolha, é livre-arbítrio, mas dia virá em que ela vai ter que voltar para o caminho do bem. Porque a todos é assinado o caminho do bem, da paz, do amor. A demora pode ser para cada um diferente, mas não vai gerar aquela situação ele foi condenado, ele vai ficar nessa atitude eterna como um espírito mau. Pelo contrário, todos, a um dado momento, é dado um sinal que tem que voltar para a Terra, tem que reencarnar, tem que aprender, e às vezes ele vai tendo várias experiências para isso. Então, não existe nenhum espírito criado com esse objetivo. A crença no apoderamento de um corpo por um espírito estranho, também, para o espiritismo, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados e fascinados. Então, isso é interessante porque a gente, ao tratar, principalmente a casa espírita, que faz os tratamentos,
e chega a situações muito graves de pessoas. Nós tivemos, certa feita, um rapaz que ele, ao chegar na casa espírita, quando ele sentava, de repente, o espírito jogava ele no chão e ele andava como se fosse um animal dentro da casa espírita. E aí as pessoas procuravam ajudar, ele tentava entrar nas salas, algumas pessoas seguravam, às vezes 4, 5 homens seguravam, não conseguia porque ele tinha uma força descomunal, porque ele não sabia controlar a influência do espírito. Foi daí que nós fizemos o tratamento com ele à distância, pedindo para que ele ficasse em casa, porque quando ele vinha no centro ele não tinha controle, e aí nós fizemos um tratamento à distância, pedindo para que ele, em casa, eu ligava antes para ele, vamos começar a reunião mediúnica aqui, se desliga a televisão, fica... Porque eu perguntei para ele, você em casa, tu tem esses episódios? Ele falou, não, eu não tenho, mas aqui eu tenho. Mas aí ele ficava. E lá na reunião mediúnica, os espíritos, que de uma certa forma influenciava ele, começou a se comunicar através dos médiuns que foram preparados anteriormente e educados para usar a mediunidade. E aí os espíritos começaram a se comunicar. E o interessante foi que um espírito disse assim, vocês querem ajudar ele? Pode ajudar, eu não tenho nada contra vocês, mas ele tem que ir lá pedir desculpa o que ele fez. Veja, ele foi em algum lugar pedindo favores. E ao pedir favores, que a gente sabe que existe esse tipo de prática, a alguns espíritos, esses espíritos, então, se vincularam, criaram um pacto com ele. E naquele pacto que estabeleceu algumas regras, algumas situações, porque isso acontece. Só que aí o que acontece? Ele rompeu, ele resolveu jogar tudo fora daquilo que ele tinha achado que tinha feito. O que os espíritos fizeram? Naquele momento, eles fizeram se aproximar dele um espírito que tinha perdido a forma do seu perispírito, que é o fenômeno da licantropia, e esse espírito, então, fazia ele andar como se fosse um animal dentro da casa espírita. E, há algum tempo, esse espírito começou a se comunicar também através do médium, o médium sentia como se fosse um animal, mas era um ser humano que tinha perdido a forma humana. Existe esse fenômeno das influências obsessivas a esse ponto, no plano espiritual, e aí nós começamos a ajudar essa alma, ajudar o outro, e um dia, quando eu pude conversar com ele, eu perguntei para ele, vem cá, o que tu fez? Não fiz nada não. Eu falei, fez que eu sei. Na época, na reunião mediúnica, a gente ficou sabendo que ele tinha aprontado, né? Eu falei, tu fez? Não fiz nada. Eu falei, fez, meu amigo, abre o coração, me diz para mim o que tu fez. Aí ele narrou o que ele tinha feito. Eu falei, olha, você foi em algum lugar por a tua vontade. Você foi lá, pediu algo, porque você achava que podia resolver um problema A ou B, porque tem pessoas que pedem para... É muito interessante, no livro Obsessão, Loucura e Obsessão, tem um caso do Dr. Bezerra de Menezes, num lugar desses, onde entra uma mulher pedindo para que fizesse um trabalho para poder tirar o marido da outra. Porque ela achava que ele era o amor dela. Ao pedir esses favores, faz um vínculo com essas almas que acreditam que pode ser feito dessa forma. E aí o que acontece? Ao fazer isso, começa a ter dificuldade. Nesse livro Loucura e Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes está num espaço desse tipo de prática, e ele influencia aquele que coordena para chamar a atenção daquela mulher que desejava tinha um desejo desse. E ela então, é orientada a dizer o seguinte, diga para ela, para que ela tenha coragem de arrumar alguém para ela, deixa a vida do outro lá. A grande maioria dos lugares não fazem isso. Só que a pessoa que pede esses favores, ela acaba gerando um pacto com esses espíritos. Esses espíritos, então, se acham com direito, já que você aceitou, para mudar. Bom, nesse caso desse rapaz, a gente conversou, mostrou para ele que ele devia tomar atitude, e tem duas situações que pode ser feita. Uma é ele ir lá, pedir desculpa e desfazer o que ele fez. E a outra é melhorar moralmente para poder se elevar e não ter mais aquela influência daquele tipo de espírito na qual a gente se vincula. Hoje ele está bem, já está mais tranquilo, mas muitas das vezes essas ligações que nós nos permitimos geram essas grandes dificuldades. Então, qual é o motivo, então, da obsessão? Varia com o caráter do espírito, dependendo do espírito na qual ele deseja nos influenciar. Vingança e desejo de fazer o mal, que muitas vezes acontece. Algo que eu fiz a alguém, não me perdoou, se encontra no plano espiritual, ele se acha com direito de se vingar, fazer justiça pelas próprias mãos.
o ódio e inveja do bem. Então acontece. Só pelo fato de você estar fazendo o bem, de você ir numa casa espírita, de você fazer algo por uma pessoa, tem espírito que tem inveja disso. E ele começa a querer atrapalhar simplesmente por você estar tentando melhorar a cada instante, a cada dia. Aproveitar a fraqueza moral de alguém, então aproveita aquela fraqueza moral e aumenta. Tem um caso de uma jovem que ela tinha uma conduta muito voltada, correta, principalmente na família, aonde ela ia, ela avisava a mãe, tudo que ela fazia, ela estava ali muito bem resguardada pela família, mas um belo dia uma amiga convidou ela para ir numa festa, e ela sabia que a mãe não ia permitir, e ela então mentiu para a mãe. Ela disse para a mãe, mãe, eu vou estudar na casa de fulana, mas o objetivo era ir para a festa. Só que havia um processo obsessivo, que ela nem percebia, que o espírito estava à espreita, caminhando junto dela, esperando o momento para influenciar. Mas só não fazia porque a conduta, a atitude, o ambiente do lar, o culto do evangelho no lar, todas as situações, a moralidade, a sinceridade, a atitude de respeito aos pais, fazia que ela tinha uma certa proteção para evitar que aquele espírito a influenciava. Mas naquele momento que ela mentiu, ela foi nessa festa, e aí, dizendo para a mãe que estava estudando na casa de uma amiga, mas foi na tal festa, e o espírito aproveitou, um jovem que estava ali, desarvorado, desequilibrado, colocou algo na bebida dela. Quando ela tomou, teve as reações daquela droga que foi colocada, e essas reações que ela teve, quando ela foi hospitalizada, o espírito já tinha se vinculado nela. Que ele queria se vingar dela, e se vinculou psiquicamente nela. Ao se vincular psiquicamente nela, o quadro dela foi piorando cada vez mais. Mas vejam, todos nós temos essa possibilidade. Às vezes na nossa própria casa, onde nós moramos, na relação dos familiares, o respeito uns com os outros, a atitude moral equilibrada, uma prece que nós façamos em conjunto, isso tudo são maneiras de a gente proteger o nosso lar. Isso tudo é uma maneira de nós nos proteger nossos filhos, proteger aqueles que Deus colocou junto naquele ambiente ali. E os espíritos, quando há uma proteção, eles não penetram nesses ambientes, porque a gente está agindo assim. Agora, quando tem briga, quando tem discussão, pensamentos negativos, atitude contrária ao bem, a gente abre as portas da nossa casa. E os espíritos penetram e acabam sentando na mesa junto conosco, influenciando os pensamentos mais alvitantes e errados possíveis. O orgulho do falso saber sobre a ciência, sobre a moral, que são processos que existem. Vejamos agora o mecanismo da influência espiritual. A obsessão por subjugação. Então, o espírito mau, ou perverso, magnetiza a sua vítima. Então, utiliza o magnetismo. O mesmo magnetismo, ou mesmo a influência magnética, que nós utilizamos no passe para curar. Só que ele se utiliza das energias da própria pessoa ou de outras pessoas que ele possa utilizar para o mal. Põe em estado de catalepsia moral, ou seja, a pessoa fica achando que tudo que ela está fazendo está correto. É como se a catalepsia na vida física, no estado físico, a pessoa perde a consciência, fica como se estivesse morta. Agora imagine na catalepsia moral. A pessoa não vê nada de errado. Aquelas atitudes mais estranhas, ela não vê nada de errado. O indivíduo se torna, então, instrumento cego da vontade desses espíritos obsessores. E aí, esta é a causa da obsessão, da fascinação, da subjugação, que apresentam em diferentes graus e intensidade. Se nós pegarmos esses textos, gente, e pegar lá o livro dos médiuns, é assim que o codificador explica essas situações. Ele vai explicando detalhe por detalhe de cada uma dessas obsessões. Característica: não suporta exame crítico, da obsessão por fascinação, e a comunicação que obtém. A tendência é isolar para poder agir daquele mesmo jeito. E alguns ainda têm um melindre, magoa-se com as críticas a essas comunicações. Vejam, eu tive uma comunicação tão bonita, e agora estão dizendo aqui que tem erro aqui. Aí pronto, já começa a se achar, E o espírito vai, realmente, você é uma pessoa muito boa, não sei o que estás fazendo no meio desse pessoal, sai aí, vai para casa. Aí ele fica psicografando a noite toda. Psicografa um monte de coisa. E ainda bota no livro. E bota para vender. E o povo ainda compra ainda,
que ainda é o mais grave ainda da situação. E aí o pessoal, quando lê aquele livro, olha como maravilha, vendo? O espírito saiu para fumar um cigarrinho, olha, eles fizeram sexo no plano espiritual. Às vezes é até pior do que a Agatha Christie ou Sidney Shelton nas obras dele. Por quê? Porque o médium não verifica e fica à mercê dos espíritos. E o que tem de espírito no plano espiritual, querendo escrever livro, gente, é uma enormidade. O isolamento do médium é sempre deplorável para ele. Então, isolou o médium, é deplorável para ele, porque ele sente essas influências. Veracidade da comunicação, como é que nós agimos aí nesse caso? Dado por um médium obsidiado, qual é a atitude? O médium obsidiado, o que nós devemos rejeitar? É de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Olha, gente, detalhes. É a comunicação, não é a pessoa. Porque muitas vezes nós queremos que a pessoa fique livre da pessoa. Pelo contrário, a pessoa precisa de ajuda, o médium precisa de ajuda. Mas a comunicação dele, a mensagem dele é suspeita. Essa mensagem deve ser rejeitada. Guarda o que é bom nela, se tem uma mensagem, um conteúdo bom, e se encontrar, né? E rejeita tudo aquilo que é simplesmente duvidoso. E às vezes o médium não aceita, quando a gente diz, olha, tem um equívoco aqui. Nós tivemos certa feita lá em Uberaba, participando lá de seminários, junto com uma equipe, um grupo de pessoas que foram de ônibus, e chegamos lá numa determinada... que tem vários núcleos lá que se assemelham igual ao trabalho que o Chico fazia, isso bem depois que o Chico já tinha desencarnado, e chegamos numa dessas atividades, tinha um livro de Ivone Pereira. E nós compramos, e alguns companheiros compraram esse livro de Ivone Pereira, para ajudar aquela casa, que tinha um trabalho maravilhoso, inclusive um trabalho muito interessante de ajuda aos necessitados e tudo mais. Mas quando a gente pegou o livro, e depois voltando para Florianópolis, né, e vejam, vindo de Uberaba até aqui, é muitas horas de ônibus, né? E o pessoal foi lendo o livro durante a viagem. E eu comprei o livro também, fiquei guardado, mas nem abri para ler, e o pessoal começou a ler, e daqui a pouco alguém falou, Sidney, e começaram a me perguntar no ônibus. Aí tive que fazer palestra, eu já não gosto de fazer palestra, né? E aí o pessoal começou, mas o que é isso aqui da Ivone Pereira? Mas o que é isso aqui? E aí foi perguntando, e aí eu peguei o livro, abri, fui ver, eram várias situações que não tinha nada a ver com a doutrina, nada a ver com a Ivone Pereira. Mas por que a gente pode dizer isso? Porque a Ivone Pereira tem um manancial de livros publicado por ela, que ela recebeu, que a gente dá para saber qual era o pensamento da Ivone Pereira. Aí, quando você pega um livro dito por, dizendo ser Ivone Pereira, você tem como comparar, você tem como analisar, e principalmente quando você conhece a doutrina espírita, você verifica pelo conteúdo da informação se é lógica ou não, se é criação ou não. E aí o pessoal, e agora eu vou fazer o que com o livro? Eu falei, guarda, é o único jeito. Não passa para frente, mas guarda o livro, já que vocês compraram. Pelo menos ajudou uma causa. Mas veja, não se justifica você fazer algo errado por causa de uma causa. Então, cuidem nesse sentido, porque as comunicações, e um detalhe muito interessante quando a gente estuda a doutrina espírita, quando um espírito superior dá uma mensagem e ela é rejeitada, o espírito superior não fica triste, não. Pelo contrário. Ele fica até feliz que os encarnados estão analisando, estão verificando se realmente pode ou não pode. Agora, quando é um espírito inferior, fica bravo. Fica bravo. Aí ele vai dizer que vocês estão tudo obsidiados, e ele que está certo, e começa a ter dificuldade. A obsessão é um grande obstáculo e a veracidade da comunicação. Então, como se libertar da influência? Eu sei que o ponto principal da nossa palestra é como se liberar disso, né? Eu só mostrei agora como tem a obsessão. Mas como é que a gente faz para se liberar desse processo da influência dos espíritos? Destruindo em si mesmo a causa que os atrai. Então, se eu estou atraindo um espírito pela minha inferioridade moral, eu não tenho que pegar o espírito e expulsar, como se fosse um demônio. É o contrário. Eu tenho que tirar de mim a causa que o atrai. Tirando essa causa, por mais que ele queira, ele não vai encontrar o campo mental para que aconteça o fenômeno da influência. Cansando-lhes a paciência com o comportamento no bem. Então, o Divaldo Franco diz, se você, por acaso, estiver tranquilo, escutar uma vibração de um espírito obsessor,
e você perceber que é um espírito que está querendo tirar você da paz, tu para um pouquinho, ouve um pouquinho e diz assim, não vou dar campo mental à fofoca de espírito desocupado. Meu filho, vai embora. E aí você consegue se livrar. Vejam que, às vezes, quando é bem simples, você consegue verificar, né? É uma coisa que acontece ali, aqui, mas você continua fazendo a tua tarefa. A outra situação, confiança em Deus. Porque, como a gente acredita que Deus só criou para o bem, quando há distorção, ainda existe por a nossa culpa, e essas distorções são passageiras, significa que mesmo aquele que faz o mal, ou aquele que está desajustado, ou aquele que está envolvido em situações sociais muito graves, de contrário à humanidade, à paz, ao amor, um dia vai se transformar. Então essa confiança não é uma confiança cega, mas é ter uma certeza que esse processo irá mudar a situação. Outro ponto, orando, a prece é um poderoso auxílio. O ato de orar faz que a gente modifique a nossa percepção diante da vida. Então, como combater, então, a obsessão simples? Varia com o caráter do espírito, sempre. Se é um espírito brincalhão, como o caso que eu narrei, você não dando mais atenção psíquica para ele, ele desiste. Se é um espírito malfazejo, ele pode aplicar algumas peças, mas se você não der atenção e se forrar do bem, você consegue se liberar. Então, cada situação vai depender do grau de envolvimento desse espírito. Utilizar a razão e o sentimento e obedecer à lei natural. A lei natural, gente, está escrito na terceira parte do Livro dos Espíritos. É lá que nós devemos estudar para entender a lei natural. E nesta lei natural tem uma lei que resume todas as outras, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando eu começo a praticar esta lei, ou entender, estudar e procurar transformar minha vida a partir dessa lei, nós começamos a nos forrar de atitudes de bondade, de amor, de equilíbrio. E é essencial provar o espírito que não se está iludido por ele. Então vem aquela influência, meu filho, tudo bem, já sei que tu quer me atrapalhar, né? Mas eu vou lá. Tem alguns, às vezes, que querem me tirar da palestra. E aí fala assim, não vai não. Eu falei, eu vou. Não vai não, vai lá para quê? O povo não está lá não, ninguém vai. Eu vou assim mesmo. Pode ter 1 ou 2 pessoas, a gente vai mesmo. E aí quando chega a gente fala mais alto ainda, porque a gente sabe que tem uma turma que segue a gente, né? E aí ficam tudo lá fora, no centro espírita eles não entram. Aí eu falo alto para ver se eles ouvem. E aí, quando eu chego no carro, tem uns lá rindo de mim. Eu falei, olha, tudo bem, estou tentando melhorar. Faz parte. Agora, não pode desistir do bem. Porque se você desistir do bem, o que vai acontecer? Ele terá vencido. Então, mas o que tu fez no passado? Eu tive uma revelação uma vez que eu falei, nem quero saber mais, nem quero, para não me complicar mais ainda. Né? Cansar-lhe a paciência, demonstrando paciência para com ele. Gente, sempre ter paciência. Aí vem, ele, você tem paciência? E fala assim, não adianta. Ele continua aí, né, desse mesmo jeito. Teve um que disse para mim, e eu falei para ele falou, não, mas eu faço para ti, já tentou um acidente lá no Rio de Janeiro e tudo mais. E eu falei, cara, eu não me lembro o que eu fiz para ti. Mas você, eu falei, mas não lembro, se foi de outra vida, eu não me lembro, tu me desculpa, eu não lembro. Agora é o seguinte, estou tentando melhorar. E tu vê, né, já que tu está do meu lado, tu sabe, né, eu estou para um lado, eu sei, tu vai para tudo quanto é canto. Eu falei, então tá, então tu já está sabendo, então vão comigo, né. Então veja, se você tiver medo, você não anda, você não faz. Então, por isso que tem que ter uma atitude voltada para, cada vez, continuar trabalhando. Tratar e vencer os espíritos obsessor com benevolência, bons modos e oração. Não é com violência, não é com gritaria, não é com excomungar o espírito, o exorcismo não funciona, nada disso. É a prece, a oração, a boa atitude, é você reconhecer que ele é como um irmão nosso, que precisa de ajuda. Convencido de que perdeu o seu tempo, retirar-se-á, mas pode levar meses ou anos. Às vezes tem um obsessor que, desde que a gente nasce, já fica lá só de olho, cuidando da gente. Aí espera um motivo. Às vezes, lá, quando a gente já está numa certa idade, ele aproveita. Aí um Alzheimerzinho que aparece. Não é ele que provocou o Alzheimer, é a tendência já pela nossa necessidade, mas o comportamento nosso, da falta de equilíbrio do lobo parietal com o lobo do lobo frontal com o lobo parietal, que a gente perde o controle da crítica comportamental, começa a ter comportamentos que a família fica horrorizada, e quer dar medicação, e outro quer... E aí, às vezes, as pessoas perdem, o cuidador perde a paciência. Muitas das vezes, o objetivo do espírito é fazer que aquele sofra. Por isso que alguns asilos,
alguns lugares onde tem crianças também, sofrem um processo assim. Como combater a fascinação? Que é aquele grau segundo da obsessão. Aplicar a razão e os sentimentos num procedimento único com a vítima. Ou seja, com o espírito que está sofrendo a influência, a pessoa, né? Convencê-la de que está sendo iludida. Então, se é um médium, é o grupo sentar junto, meu amigo, as tuas comunicações, tu está tendo dificuldade, né? Tem um caso, a gente sempre tem alguns casos do Divaldo, e o pessoal aí da Mansão do Caminho vai confirmar se é verdadeiro ou não, né? Ele narra que uma certa feita, uma médium, na reunião mediúnica, ela era uma médium sonambúlica, e ela tinha muitas dificuldades. Mas sempre, na reunião, quando ela entrava em transe, ela dava o mesmo tipo de comunicação. Era o mesmo jeito, era o mesmo gemido, era a mesma característica. E foi percebido, então, que ou era dela, o processo anímico, ou era o mesmo espírito que influenciava. Ela não era uma médium que dava uma comunicação hoje de um, amanhã de outro, mas parecia que ela estava num processo meio obsessivo. E o doutrinador falava, e o espírito nada de se afastar dela. E na outra reunião acontecia, na outra acontecia. Isso passou durante um bom tempo. Divaldo, nessas reuniões mediúnicas, ele não funciona como orientador, doutrinador, ele funciona como médium de incorporação. Mas naquele dia, ele viu que não tinha jeito, ele virou para o espírito e disse assim, eu quero dizer uma coisa, meu amigo. Ele evitou de dar comunicação aos espíritos, falou assim, meu irmão, esse tempo todo, todos os doutrinadores estão procurando te orientar, te falou tanta coisa em nome de Jesus, e veja que você não mudou. Você não mudou. Agora nós vamos pedir a mãe de Jesus para te ajudar, porque se Jesus não conseguiu, vamos pedir a mãe dele agora para te ajudar. Porque não há como, essa senhora sofre. Veja, ela sofre desde mais jovem. Ela tentava casar e você se aproximava, fazia exalar um fenômeno dela, e aquele pretendente já se afastava. E você fez isso, aí falou, e o espírito quieto. Depois que ele parou de falar, o espírito... Você está muito enganado. Quando eu comecei a influenciar ela, e ela me prejudicou muito, eu fui influenciando, vocês foram falando, e aí na hora que vocês foram falando, eu fui entendendo que eu devia abandonar. E quando eu pensei em abandonar, foi ela que me prendeu aqui. Porque aí o que acontecia? Quando eu não vinha, ela falava, cadê ele? Ele não vem, né? Olha só, aí ela me atraía pelo pensamento. Agora eu peço a vocês, peça essa mulher para me deixar em paz, pelo amor de Deus. Aí o espírito. E aí quando ela voltou a si, depois do processo, que ela é uma médium inconsciente, aí o Divaldo virou para ela e falou assim, olha, ele esteve aqui, mandou um recado para você. Ela Ele falou para você deixar ele em paz. Ela o quê? Levantou, botou a mão na cadeira, como as mulheres fazem, né, geralmente, né, para pensar. Ele que me tirou a minha felicidade, não deixou eu casar, que não fez isso. Agora ele vai ver que o quanto pau se faz uma canoa. Aí pronto. Aí ele falou, agora você senta aí para ser desobsidiado. Porque ela estava desequilibrada. Aí ele afastou da reunião mediúnica e passou, então, a ajudar. Então, vejam, às vezes o processo obsessivo da fascinação chega a esse nível. A própria pessoa atrai e, muitas das vezes, ela não libera a alma, o espírito. Então, precisa aí de um tratamento mais profundo. Então, convencê-la de cair iludida, a pessoa é muito difícil, porque ela acredita que está certa. O caso passa a ser de obsessão simples. Então, veja, se alguém está no grau da fascinação, o ideal é a gente orientar, ajudar o companheiro a entender que ele está errado, mas fazer que ele vá para o grau da obsessão por simples. Por quê? Na obsessão simples, ele passa a raciocinar. Na fascinação, ele não raciocina. Então, veja que a ajuda de uma equipe é sempre muito importante. Não é fácil. Algumas vezes é impossível. Tem pessoas que às vezes não aceitam. E depois entram num grau de tanta dificuldade, se isola, e aí o processo de fascinação vai para o grau da subjugação e acontece coisas mais graves. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, a pessoa que se compraz no mal, fica difícil da gente ajudar, mas devemos tentar ajudar. Combate a subjugação corporal. Quem a sofre age contra a própria vontade. Então, atuação de uma terceira pessoa. Nestes casos, precisa haver uma atuação de uma terceira pessoa. Isso é um trabalho que as casas espíritas podem realizar, por conhecimento de causa, para ajudar as pessoas que chegam no grau de uma obsessão por subjugação. Pelo magnetismo, ação magnética, né, que é o passe na casa espírita, pelo bom magnetizador.
Também pela vontade e ação de uma pessoa portadora de uma superioridade moral. Vejam, esses espíritos, gente, que tentam trazer muita dificuldade e até a morte de algumas pessoas, é alguém que tenha condição moral para poder orientá-lo, para poder mostrar a ele um outro caminho. Sem essa ação, fica mais difícil. E é sempre conveniente procurar por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou de um anjo de guarda, que às vezes vem a orientação para que mude. A autoobsessão, que é um outro fator também do próprio indivíduo, é eliminar os fatores. Alguns comportamentos doentios, certas aberrações comportamentais, mas também as contrariedades guardadas. Às vezes tem mágoa, ressentimento. Tem uns que às vezes a gente conversa e fala assim, Cid, ele estou magoado. E eu pergunto, quanto tempo? Uns 20 anos. Por quê? Porque eu não me lembro, mas que estou magoado, estou. E fica magoado. Então, às vezes, a gente guarda mágoa, ressentimento, ódio de alguém, ódio de A, de B, de C, do familiar. Eu estou assim por causa do meu pai. Qual a tua idade? 58. E ainda está botando a culpa no pai lá no passado, né? Fica preso da mãe. Então, muitas das vezes, gera um processo de auto-obsessão. E aí a gente, às vezes, vem na casa espírita, as pessoas, achando que é de espírito. Mas não é ela mesmo. Ela mesmo criando um problema no seu ato mental e emocional. Os desgostos amorosos, porque o outro foi embora, a outra foi embora, pronto, já acha que a vida não tem mais sentido, né? E, frequentemente, somos nós os próprios obsessores. Então, a ação fluídica da prece, como nós já falamos, combate, né, a obsessão. Não deve ser dito apenas palavras, por falar, né, mas como uma forma que não produz nada, mas deve ser dita de modo ardente, como uma magnetização mental, produz uma ação fluídica. Então, veja, a prece, gente, é o melhor remédio para que a gente possa se retemperar nessa da caminhada. Mas também a prece coletiva. Os grupos que se reúnem, as pessoas se reúnem em radiação, as preces, nós podemos ajudar muita gente. Às vezes, famílias, pessoas que estão doentes nos manicômios, nos presídios, ou às vezes em casa, que não consegue vir à casa espírita, nós podemos fazer esse tipo de ação para ajudar. Existem vários grupos fazendo isso já. A tarefa do obsidiado na obsessão. Primeiro ponto que nós devemos ter. Sou obsidiado? Certos casos de obsidiado deve trabalhar pela recuperação do obsessor. Mas Sidney, ele está me prejudicando. Ele está me fazendo mal, mas a única coisa de botar no lugar é ajudando ele. Não tem outra maneira. Veja que a proposta espírita é diferente. Nas outras crenças, expulsa o demônio. No espiritismo, traz o demônio para cá. Vamos sentar, meu amigo, vamos bater papo aqui, vamos ver o que a gente está fazendo de errado. O que eu te prejudiquei? O que eu posso te ajudar? É diferente. Veja que a proposta é diferente, né? Do mesmo modo que o pai trabalha pela recuperação de um filho. Então, é uma ação de amor. Essa tarefa é difícil, mas ela é a única que resolve o problema. Certas obsessões tenazes, principalmente em pessoas de merecimento. Então, veja, mas aquela pessoa é tão boa, ela faz tanta coisa, ela ajuda, mas está recebendo aquelas influências. Olha o motivo. Fazem parte de provações que ela tem de passar. Mas ela não fez... Às vezes não. Às vezes não tem nada grave em outras existências, mas é apenas provações para ela passar. Aí nós temos o combate à subjugação, intervenção magnética, né, que é o passe espírita. Quando a vontade do obsessor fica paralisada, então o passe ele entra, por isso que as ações do passe ela é de suma importância na casa espírita, né? Qual é o objetivo esse tipo? Gente, há uma diferença, que a gente já terminou o nosso tempo, né? Mas há uma diferença entre o passe que nós aplicamos, normal, quando as pessoas vêm para a palestra. Esse passe, geralmente, ele retempera o nosso psiquismo e tudo mais, nos auxilia em alguns momentos. Mas o passe no tratamento da obsessão, o objetivo é tirar esse fluido do espírito mal. E isso precisa de tempo, precisa de uma ação contínua. É um tratamento e as pessoas precisam conhecer as técnicas para fazer esse tipo de ação. A casa espírita, ao desenvolver essas técnicas, mas não é para aplicar em todos, é aqueles que têm um grau de dificuldade muito grande na parte obsessiva. Fazer interagir o fluido do obsidiado num fluido melhor. Transferir, interagir, mudar esse fluido negativo para um fluido mais saudável.
E a qualidade do fluido introduzido depende do conhecimento e da qualidade moral do magnetizador, do médium, do palestrante ou do passista ali no caso, né? Então, da qualidade moral e da conhecimento. Precisa conhecer para saber como é que funciona. E o magnetizador comum, a pessoa que faz, eu vou na seção A ou seção B, não vai resolver o problema. Vai lá, vai continuar, né? E ele pouco vai adiantar e não consegue nada. É absolutamente necessário um magnetizador espírita. Por que espírita? Porque além de conhecer a prática da técnica do magnetismo, do passe espírita, ele conhece o mecanismo de quem? Do processo obsessivo. Que é isso que nós acabamos de conversar agora. Embora muito rápido, mas é um processo que a gente pode mudar. E para finalizar, o obstáculo frequente do qual o obsidiado deve libertar-se. O que vocês acham? Qual seria o ponto principal para se libertar da obsessão? O obstáculo frequente do qual o obsidiado deve libertar-se. Qual seria? Assim, não. Pode falar. O que vocês acham? Pensamento negativo? Tá. Mas o que vocês acham que pode acontecer? Pensamento negativo. Observação. Mas tem um ponto, algo que acontece que gera tudo isso aí que vocês estão falando, pelo menos pensamento negativo e tal. Qual é o ponto principal? Perdão é depois que acontece, mas antes, para que não aconteça a influência. Como é que é? Vibração. Próprio pensamento. Mas o ponto principal, porque o pensamento é um produto posterior à ação, ao comportamento que eu gerei, é a imperfeição moral. Gente, trabalhando em imperfeição moral, eu tenho mania de falar mal da vida alheia. Isso é uma imperfeição moral. Aí tu te programa, não falo mal da vida alheia de manhã, falo só de tarde, mas de manhã não falo. Aí o obsessor não te encontra ali de manhã para te influenciar. Mas de tarde ele está lá, agora eu te pego. Então, é mudança de comportamento. Não, eu quero mudar de uma hora para outra. Aí eu pego o Evangelho, segundo o Espiritismo, começo a olhar, começo a andar devagarinho e falar baixo. Achar que isso é mudança. Não é mudança. Porque a primeira coisa que alguém me fala ali e me atrapalha, eu já quero pegar o Evangelho, né? Porque ele mudou. A mudança é algo que eu posso prestar atenção. Veja, eu tenho tendência para isso, meu Deus. À noite eu estou lá em casa, estou pensando mal de A, de B, de C. Até aquela pessoa lá que eu não quero perdoar nunca, não vai mais lá em casa. É esses detalhezinhos que eu vou começando a prestar atenção. E aí eu vou mudando. E é esse que é o grau de mudança. Para encerrar, eu lembro apenas que, certa feita, um homem, ele tinha um carro dele que passava por uma rua, ele acreditava que o carro dele podia quebrar, e um belo dia o carro dele quebrou. E aí, ao quebrar, ele tentava que alguém o ajudasse, ninguém queria ajudar. Passava todo mundo embora. Até que parou um caminhoneiro, desceu, foi lá, viu qual era o problema do carro, mexeu ali, mexeu aqui, e corrigiu o carro ficou bom, e pegou, e ele começou a agradecer o caminhoneiro, meu amigo, muito obrigado por você ter feito o bem, muito obrigado, você me ajudou, e ele agradeceu, falou tanto, e o caminhoneiro quieto. Depois ele falar tanto, e agradecer tanto o caminhoneiro virou para ele, meu amigo, pode parar de me agradecer. Mas por quê? Você foi o único que parou para me ajudar? Ele falou, pode parar de me agradecer, porque é o seguinte, na realidade, você deu foi sorte. Mas por que tu deu sorte? Não, veja bem, eu me comprometi, diz o caminhoneiro, que toda terça-feira eu ia fazer o bem. E aí, quando eu vi você caído na estrada, eu vi, é terça-feira, tem que parar. Parei, desci e comecei a te ajudar. Agora, se fosse quarta, meu amigo, tu ficava na estrada. Então, vejam, às vezes, para adquirir, geralmente para poder adquirir a virtude, não vai ser de uma hora para outra. Por isso que as imperfeições morais favorecem os espíritos obsessores. E o mais seguro meio de desembaraçar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E esperamos que aqueles que nos assistem aqui e nas transmissões possam perceber que a doutrina espírita é uma doutrina que nos tira esse desculpismo de colocar a culpa naqueles que nos influenciam, colocando a responsabilidade de nós pelos atos que praticamos. Quando isso nos conscientizarmos, mudar a nossa visão, com certeza nós estaremos trazendo um equilíbrio para a humanidade. E aqueles que, por algum motivo, ainda nos influenciam, que possamos recolhê-los como irmãos, como filhos,
como amigos para a transformação da humanidade. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós.